Eu vou falar sobre a Joquebede. Joquebede foi a esposa de Arão e mãe de Moisés, Araão e Miriam. O nome Joquebede vem do hebraico Yoqueved e significa Javé é glória. Você está me ouvindo bem? Joquebede era da tribo de Levi e foi uma das israelitas que nasceram no Egito durante o período em que o povo de Israel esteve vivendo ali. Está em Números, capítulo 26, verso 59. Não sabemos muita coisa sobre a história de Joquebede, além das duas referências sobre ela no Antigo Testamento, Êxodo 6:20 e Números 26:59. Curiosamente, seu nome não é mencionado diretamente na narrativa sobre o nascimento de Moisés. Joquebede casou-se com Arão, sendo este seu sobrinho. Está em Êxodo 6:20. Naquela época, provavelmente ainda não havia nenhuma restrição oficial com relação ao casamento de parentes próximos, como podemos notar, por exemplo, no caso de Abraão e Sara. Esse tipo de casamento foi proibido pela lei mosaica. Está em Levíticos 18:12. Quando Moisés nasceu, Joquebede o escondeu durante 3 meses. Na época, o faraó do Egito havia ordenado que os meninos hebreus a nascerem deveriam ser lançados no rio para que o povo hebreu não se fortalecesse. Num determinado momento, Joquebede percebeu que não conseguiria mais esconder Moisés. Então, ela preparou uma pequena arca, um tipo de cesto impermeável, colocou Moisés dentro e o deixou nas margens do rio. Quando a filha de Faraó desce ao rio para lavar-se, avistou a arca entre os juncos na margem do rio e pediu para uma de suas criadas pegá-la. Ao ver Moisés, a filha de Faraó se compadeceu dele, mesmo sabendo que ele era um dos hebreus. Miriam, a irmã de Moisés, havia ficado observando o que aconteceria ao seu irmão, ao ser colocado na margem do rio. E quando percebeu que a filha de Faraó tinha pegado o menino, ela se aproximou e ofereceu para buscar uma ama entre as hebreias que pudesse criar Moisés. Miriam buscou Joquebede e ela acabou sendo contratada para criar o próprio filho, como ama, até que ele crescesse. A atitude de Joquebede e Arão foi um exemplo de coragem e confiança na providência e soberania do Senhor. Joquebede e Arão foram citados, ainda que não nominalmente, na Galeria dos Heróis da Fé, registrada na Carta aos Hebreus, onde o ato de esconderem Moisés por 3 meses, não temendo o decreto de Faraó, foi reputado pelo autor da epístola como uma evidente demonstração de fé autêntica. Está em 11 aos Hebreus, versículo 23. A Joquebede, ela tinha um decreto de morte nas mãos, mas pela fé, ela agiu ao contrário. Ela não cruzou os braços e simplesmente esperou que cumprisse. Ela decidiu fazer o que estava ao alcance dela. Ela fez o possível e deixou o impossível nas mãos de Deus. Às vezes Deus nos testa, esperando de nós uma atitude. Não que Ele não possa fazer tudo além do que pensamos. Simplesmente Deus quer que não sejamos preguiçosos, acomodados, aquela pessoa que quer tudo na mão. Nem a gente, seres humanos, suporta a gente assim. Imagina nosso Pai. E temos vários relatos na Bíblia em que Deus deixou o possível para o ser humano. Ruth não esperou alguém trazer cesta básica para ela. Ela foi trabalhar e Deus proveu o esposo. Rebeca
foi dar água para o rebanho, trabalhando. Encontrou Isaac. Abigail, pela atitude que ela teve, ela evitou um grande derramamento de sangue. E eu coloquei um do Novo Testamento, na ressurreição de Lázaro. Jesus falou, tirem a pedra. Ele podia falar para aquela pedra sair, mas ele falou, tirem. Resumindo, o que estiver ao alcance das nossas mãos, vamos agir. Tirar a bunda do sofá ou da cadeira e fazer. O impossível, o Senhor faz.